Nós estamos começando hoje uma série nova intitulada Natal, uma história de família. Dezembro, está na hora da gente começar a comemorar o Natal. Eu não sei como você é na sua casa, mas eu amo essa época do ano. É a época que eu mais curto, tanto que a árvore de Natal eu monto em novembro. Começou novembro, eu já monto a casa já fica toda natalina, a Dani fica maluca, mas eu falo, olha Dani, eu gosto, você vai ter que ficar casada mesmo comigo para o resto da sua vida, então você vai ter que aprender a gostar de Natal em novembro. Mas eu curto muito essa época, muito. E é interessante da gente sempre recordar princípios, o que está por trás do Natal, porque de fato é a história mais significativa para mim e para você, é o que tem de fato, ou nos traz a condição de entendermos que fomos salvos, o movimento de amor de Deus por nós. Por isso eu quero pensar no Natal como uma história de família, olhando para o que a Bíblia nos ensina e para o que a Bíblia nos traz. Quando a Bíblia fala de Natal, ela fala de um pai chamado José, ela fala de uma mãe chamada Maria, ela fala de um filho chamado Jesus. Maria, ela tem uma prima chamada Isabel, que é casada com um homem que é um sacerdote chamado Zacarias. Quando você lê o texto na Nova Versão Internacional, ele apresenta Isabel e Maria como parentes. A Revista e Corrigida apresenta como primas. Então, quando a gente fala nisso, a gente tem, já que Isabel e Zacarias tiveram um filho chamado João Batista, ele é, em relação a Jesus, o primo de segundo grau. Nós vamos olhar um Natal de família, só que nós vamos excluir Isabel e Zacarias e nós vamos ficar nessas semanas e nas próximas 3 semanas com José, Maria, Jesus e João Batista. Hoje nós vamos ver a história do primo de segundo grau, João Batista. Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 3 e nós vamos ler 2 versículos, versículo 1 e versículo 2. E o texto diz logo de cara no verso 1 do capítulo 3 o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Muitos acreditam que os acontecimentos bíblicos, inclusive os do Novo Testamento, eles não são precisos quanto ao tempo e espaço. E eles acreditam dessa forma por uma questão simples, porque não há a necessidade da gente pontuar na história este acontecimento, porque a preocupação da Bíblia nunca foi pontuar na história o acontecimento. A preocupação na Bíblia era o que estava por trás dessa história, qual era a grande lição que se tirava de tudo isso, qual era a verdade moral, as aplicações à natureza humana, os ideais que se refletiam na história centrada, ou na história contada, enfim. Não se precisava ou não se tem a preocupação de pontuar essa história no seu contexto como um todo, mas tirar proveito dela, porque afinal de contas as histórias da Bíblia são histórias de cunho espiritual. Bom, se isso fosse verdade, a gente não teria uma descrição tão factual do momento que João Batista nasceu como este. Porque neste momento, você percebe que a preocupação de Lucas, o autor dessa passagem, é deixar bem claro quando foi e onde foi o fato ocorrido que diz respeito a João Batista. Ele quer pontuar no espaço, ele quer pontuar no tempo, dando todo o contexto para que o pessoal entenda o que está por trás de toda a história.
O que é bacana nisso tudo é que a gente vai ver que a história é o movimento de Deus para o povo de Israel e não tem a ver com fatos políticos isolados. É o que está por trás da história. Então, Lucas, que era um detalhista em narrar assuntos porque pesquisava bastante o que tinha acontecido, ele traz o fato muito, mas muito bem descrito. Fazendo de João, então, um fato histórico. João não é uma lenda. João não é uma historinha de Natal. João é um fato histórico que aconteceu num determinado momento da nossa história, que aconteceu num determinado lugar da nossa história. É tão precisa a descrição que seria como se eu chegasse aqui para dizer, olha, no 15º ano, enquanto eu, André, era pastor da Ibaviva, junto com o Juan, com o Israel, com o Renan, com o Patrick, nem lembro mais se tem, é tanto pastor que eu já não lembro mais quantos nós temos. Esqueci alguém? O Bruno, meu Deus do céu, só porque ele está tocando hoje aqui na frente. Enquanto isso tudo acontecia na Ibaviva, Temer era o presidente do Brasil, Alckmin o governador do estado de São Paulo, e a Claudineia Serafim era prefeita de Vinhedo, porque eu não sei se você sabe, mas o Jaime saiu de férias e ela assumiu a prefeitura. É como se a gente tivesse muito claro o que estava acontecendo, e quando estava acontecendo, e onde estava acontecendo. Lucas tem a preocupação de colocar a história de João na história da humanidade e ser o mais preciso possível. Foi no 15º ano do reinado de Tibério César. Ele então não tem essa preocupação somente de contar a história por trás da história, porque a história que está à frente, ela é tão importante e faz tão sentido quanto o que está acontecendo por trás. E nós vamos ver o que isso está passando para entender de fato o que significa a chegada de João Batista entre nós. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Presta atenção o que ele pontua, como ele coloca essa história na nossa história. Primeiro, ele fala de um imperador, o imperador de Roma, de Tibério César, que havia recebido ou herdado o império romano das mãos de César Augusto, que foi aquele que instituiu de fato o império romano como uma megapotência na época. É como se nós estivéssemos olhando para o Donald Trump assim que ele assume depois do Obama. E aí você pensa e fala, cara, o cara está liderando a maior potência da atualidade. E a história conta que César Augusto, que tinha sido o antecessor de Tibério César, ele era um cara tão prepotente, tão arrogante, aonde o poder subiu tanto na cabeça dele, que ele instituiu que o imperador romano era um filho de Deus, portanto ele deveria ser adorado. E César, ele recebia a adoração como recebia qualquer um outro deus. E ele era imperador de Roma, a principal do Império Romano, e Roma era a principal, ou era a capital desse império, aonde todos os tesouros eram guardados. Tudo que eles pilhavam, tudo que eles roubavam, tudo que eles levavam, tudo que eles destruíam, o tesouro era levado para Roma. Era em Roma de onde saíam os exércitos para a guerra, onde os soldados eram treinados de fato. Era uma cidade que tinha mais de 1 milhão de habitantes. 45 mil edifícios. Naquela época existia um sistema de água que era muito maior do que o sistema de água atual de Roma. Existiam, onde a maior parte da população eram cidades rurais, e havia em torno de 300 delas compondo o Império Romano.
E tanto César Augusto como o Tibério César, eles invadiram o mundo e eles conquistaram impérios, reinos, cidades, lugares, e fizeram deste um lugar muito grande. Interessante que é como se o Trump tivesse invadido o Brasil. E aí ele pega o estado de São Paulo e ele coloca um governador do estado de São Paulo. No caso, ele colocou Pôncio Pilatos, que era parceiro dele, que também era de origem romana, e ele coloca esse cara para governar a região da Judéia. E ele chega e diz: ó, cara, você vai ser aquele que vai aplicar as minhas ordens e o meu comando nessa região. Você é quem cuida dessa área. É os Estados Unidos invadindo o Brasil, e o Brasil sendo dividido, e o estado de São Paulo é dado a alguém de extrema confiança do imperador dos Estados Unidos. E ele diz: agora você cuida dessa região, trata dessa região e faz com que as minhas leis sejam aplicadas aí. Mas na verdade, a principal preocupação do governador não era transformar a região numa pequena Roma. Ele respeitava a administração sociopolítica, ele aceitava a religião, mas ele impunha condições pesadas de tributos, e essas condições pesadas de tributos, de recolhimento ao imperador César, ele fiscalizava com unhas e dentes. Escuta, se vocês não pagarem os impostos direito a César, aí eu vou aí, e aí a coisa vai pesar. Se vocês não começarem a querer desmontar a relação de vocês em relação a César, aí a coisa vai pegar, eu vou aí, e aí a gente vai ver a situação ser corrigida de forma intensa, de forma dura e de forma poderosa. Mas, como eles respeitavam a disposição social, política e religiosa, existia no Estado, no governo, pequenas quantidades de cidades unidas, é o que eles chamavam de tetrarquia. É como se no estado de São Paulo